atuando como coach. Aí recebi depois do livro. Sim. Palestrei até em Cornélio Procópio mesmo, na Federal de lá. Um amigo ex-bancário me chamou. Palestrei, então aí começou. Falei, cara, aí eu comecei a ver que assim, tinha muita coisa que eu ainda queria experimentar. E o empreendedorismo era uma delas. Tá. Acabou que em 2022 eu fiz as cirurgias que eu precisava na voz, que eu tinha um problema na garganta. E aí me prejudicava na fala bastante. Depois dessa cirurgia, minha voz melhorou bastante e acabou que em outubro o meu ciclo dentro do Itaú encerrou. Eu já estava me programando para isso há uns 4 anos, eu tinha assim... Isso ano passado? O ano passado agora, 3 meses atrás, eu saí do banco. Então, assim, 8 anos de Itaú, então assim, uma escola. Sim. Uma escola, aprendi todo o trabalho, tem os momentos difíceis, os momentos bons e os ruins, mas foi uma escola. Então, assim, aprendi muita coisa sobre tudo que você imagina, sobre pessoas, sobre empreendedorismo. É um banco gigantesco, né? Então, o Itaú é gigante. Então, é grande assim, demais. Aí saí do banco e agora? O que eu vou fazer? Qual área que eu vou atuar? Já aprendi muito sobre o banco e eu sempre acompanhei, e até comentei com você o dia que a gente teve aquele bate-papo sobre a questão dos podcasts, cara. Eu sou fãzaço de podcast, eu escuto muito podcast de vários assuntos assuntos variados. E um podcast que eu escuto muito, que já não está mais tendo novos capítulos, mas eu escuto muito, é do Flávio Augusto, Geração de Valor, que é da Wise Up, da Wiser Educação, e ele fala sobre empreendedorismo. Ele, Primo Rico, também escuto bastante. Joel J são pessoas que eu escuto bastante, e eles falam muito sobre empreendedorismo. Então vem 4 anos que eu estou desde a minha pós, desde 2018, que eu venho escutando muito podcast, muito lendo livros, que além de escrever, eu leio muito livro, sobre empreendedorismo. E aquela sementinha lá da serralheria, de quando eu fui oferecer para assumir a serralheria, veio forte. Por coincidência, eu sou cliente da Casa da Esfirra há muitos anos, porque só em Jacarezinho eles estão, se eu não me engano, há 8 anos. Só que em Cornélio Procópio também tem. Então, quando eu fui para Cornélio, eu continuei sendo cliente, mas daí da filial que tem em Cornélio Procópio. E, assim, cara, é uma história da Casa da Esfirra muito bacana, depois se quiser a gente entra nesse assunto. Mas sendo cliente, fui com a minha namorada buscar uma esfirra um dia, lá na Casa da Esfirra em Jacarezinho. Eu já tinha saído do banco, já estava pensando, já estava cotando franquias ou vendo negócios para ver se eu entrava na área do empreendedorismo. Me deu um estalo. Tava passando o cartão assim, falando com o Jair, que morava na mesma rua que meus pais moram. Falei, cara, eu sei que tem em Jacarezinho, tem em Santo Antônio da Platina, tem em Cornélio, tinha em Bandeirantes. É uma franquia? Ele falou, cara, é um projeto de franquia. Daí eu falei, cara, por que eu tô te perguntando isso? Eu trabalhava no banco, saí do banco agora e eu quero ir pro empreendedorismo, eu quero abrir um negócio, eu quero trabalhar com um negócio próprio. E eu queria saber de você se é um negócio que você tem interesse em expandir. Ele falou, cara, eu tenho muito interesse em expandir, vamos marcar uma reunião. Aí sentei com o Jair e com o Ricardo, que são os 2 sócios lá da Casa da Esfirra de Jacarezinho. O Jair é o dono da marca, né? É o dono da marca patenteada e da massa, que é uma que eu vou falar depois. E conversamos, sentamos um dia lá em Jacarezinho, batemos um papo acho de umas 3 horas, cara. Conversa vai, conversa vai. Os caras são muito gente boa. Então, assim, são muito abertos a ideias. Começamos a bater papo, acabamos saindo dali com uma parceria quase fechada. E aí, uma das cidades que eles queriam expandir já para, digamos, 2023, isso falando agora em novembro de 2022, era Ourinhos. Então eles já tinham essa ideia. Eles estavam ainda de vir para cá. De colocar a marca agora no estado de São Paulo. Já estava em 7 cidades no Paraná. Vamos pro estado de São Paulo. Vamos começar aqui nas cidades próximas. De Ourinhos do lado, né? De Jacarezinho. Só que aí eles estavam viabilizando como eles fariam isso. Por quê? Alguém precisaria tocar o negócio daqui. E aí uniu o útil ao agradável. Eu saindo do banco, com uma experiência de banco mais formada em administração. Então, com essas ideias, o banco, com aquele modelo de franquia que eu aprendi muita coisa, fechamos um acordo, uma parceria. E aí, aí fechamos com ele para eu trazer essa maravilha, que é a esfirra da casa. E é boa. Você acabou de experimentar. Comi, é muito boa. E aí o Wesley vai falando, eu vou comer agora da outra aqui de estrogonofe. Essa e a de brócolis, cara, sou suspeito para falar. E aí vem pra cá e a ideia era essa. A ideia deles era essa, porque assim, eu tava em Cornélio, um apartamento imobiliário, então assim, eu podia ir pra qualquer lugar. Então eu tava vendo o que eu ia fazer da vida dali em diante. E eles com essa ideia de vir pra cá. Eu conheço Ourinhos, toquei pagode aqui, estudei aqui, cidade próxima e tudo mais. Falei, fechou as ideias. Fechamos essa parceria. Em dezembro eu me mudei pra Ourinhos. Daí de Cornélio Procópio eu já vim direto, não voltei pra Jacarezinho. Já vim direto, resolvi o que eu tinha pra resolver lá e vim direto pra Ourinhos.
E aí começamos, entre aspas, aos poucos, bem estruturado, a colocar em prática a ideia de trazer a Casa da Esfirra pra cá. E aí vem todo o detalhe, por que chegamos nesse acordo, cara? Quando eu tava com a ideia de abrir um negócio, eu estipulei a seguinte informação: se eu for abrir algo que seja franquia, tem que ser algo que eu goste. Tem que ser algo que eu seja cliente, porque assim, eu vejo, acontece muito isso. A pessoa às vezes vende uma coisa que nem ela mesma acredita. E acontece às vezes aquelas empresas, né, que a gente tem aquele índice, né, de empresas que abrem, em 2 anos elas fecham. E muitas delas, às vezes eu já vi algumas pesquisas que eles perguntam, a pessoa abriu um negócio porque ele achou que ia ganhar muito dinheiro. Mas é uma coisa que ele não acreditava, uma coisa que ele não gostava. Cara, eu sou cliente da Casa da Esfirra há 8 anos. Em Jacarezinho, uns 5 anos, me mudei pra Cornélio e continuei comendo nas 2 cidades. Final de semana que eu tava em Jacarezinho, durante a semana jogo do Corinthians, passando raiva com o Corinthians e comendo esfirra da Casa da Esfirra. Dia de quarta-feira, normalmente, Libertadores era de lei, né? Pedir aquela esfirra. Na pandemia, então, que não podia sair pra lugar nenhum, assistir jogo. Então, assim, é um produto que eu sempre gostei. Pelo sabor do recheio, mas, cara, é uma massa, assim, que eu acho sensacional. Muito boa. Então, sentamos, conversamos, fechamos esse acordo, me mudei pra Ourinhos e aí começamos a colocar em prática essa ideia. E chegamos aonde que tudo que eu estava estudando, que eu estava me preparando, uniu com o que eles queriam e eu resolvi aí agora entrar no empreendedorismo e, se Deus quiser, logo, próximo, se Deus quiser, em fevereiro ainda, estamos inaugurando a Casa da Esfirra, loja de Ourinhos. Cara, tô comendo é sério mesmo. Vocês sabem que assim, a gente não faz esse confete à toa, senão eu nem comeria. E eu gosto muito, tá falando, a gente conversou em off, muito de esfirra, cara, muito de massa, enfim. Cara, é muito boa mesmo. Você falou da pegada dessa massa aí. O que você acha aí que é o grande diferencial deles aí? Então, aí é que tá o detalhe. É um segredo a 7 chaves. O que acontece? A história da Casa da Esfirra, ela é muito bacana. Já aí quando ele me contou, eu fiquei assim, impressionado. E isso aí logo vai estar na internet, contando essa história. Espero até que, não sei se ele tá assistindo, que ele tá de férias, mas eu espero que, depois ele vai ver o vídeo. Eu espero que a gente consiga fazer a mãe dele falar sobre essa massa. Ele pode um dia, até se você quiser convidá-los para vir aqui um dia para contar a história da franquia, de todas as lojas, a história é muito bacana. Mas assim, a mãe do Jair, ela trabalha com salgados. E aí ele foi jogador de futebol, jogou no Atlético Paranaense, jogou pra fora do país. E aí depois de algumas cirurgias, ele era goleiro, ele teve que parar o futebol. E aí ele foi procurar outra coisa. E como a mãe dele já mexia com salgado, ele era um cliente de comer esfirra aberta na época que tava começando a popularizar. Porque tinha o Habib's, que não sei se você, acho que eu comentei com você, né, que é de Santo Antônio da Platina. Muita gente não sabe, mas o Habib's, digamos, a história do Habib's começa aqui em Santo Antônio da Platina. E depois vai pra São Paulo e aí vira tudo isso que a gente já sabe, né? E ele começou a consumir esfirras em Santa Mariana, no Paraná. Ele falou pra mãe dele, a mãe dele falou assim, olha, vamos tentar. E aí ela começou a tentar massas. Tentou uma, não deu certo, tentou outra, não deu certo, tentou outra, não deu certo. Aí ela conseguiu chegar na receita dessa maravilha, que é uma receita que é guardada a 7 chaves, é o carro forte, cara, pra mim, dessa esfirra. É a massa saborosa, é uma massa que eu não considero pesada, é uma massa que você come e ela tem sabor. Não é uma massa dura, é uma massa muito saborosa, molinha. Eu ia te falar justamente, o Wesley trouxe aqui pra gente, chegou antes do programa ir no ar, faz algum tempo aí, mais de hora que nós estamos aqui conversando. Ela obviamente esfriou um pouco, mas a massa tá molinha, cara. Cara, E é muito difícil isso, porque passou meia hora, 40 minutos, seca, fica duro, né? Aí você não aguenta mais, ou você esquenta ou você não come, né? Em geral. Você tem que ver essa esfirra de manhã. Nossa, no outro dia esquentada no micro-ondas. Cara do céu, fica muito boa. E a gente precisa convencer o Jair e o Ricardo de filmar essa história aí. Eu falei pra ele. Gravar isso, né? Sim. E pegar a mãe deles lá, ver se conta, se não história. contar o segredo, contar mais ou menos como que é a história, né? O segredo eu acredito que não vai contar. Não vai contar. Mas assim, é uma história muito bacana, né? Cara, sim, assim, hoje eles produzem muita esfirra. Eles vendem aí uma média de mais de 200 mil esfirras no mês, cara. 200 mil. Mil esfirras. Se você pegar Jacarezinho, cara, que é uma cidade que tem 40 mil habitantes,
é quase desproporcional a quantidade de esfirra, que é quase uma esfirra por habitante, cara, no mês. No mês. É assim, é coisa de louco. Porque é um produto que, quando eu falei pra eles da ideia, eu falei, cara, vamos levar pra Ourinhos, vamos estruturar a ideia. E qual que é a ideia? Ourinhos obviamente, tem variados tipos de comida pra você comer. Sim. E o diferencial que eu falei, não, vamos pra Ourinhos, cara, que o pessoal de Ourinhos precisa conhecer. Precisa conhecer esse sabor, precisa conhecer essa massa. Que é algo que, assim, eu acredito que vai ser uma experiência única. Se Deus quiser, quem provar vai querer novamente e vai virar nosso cliente aqui em Ourinhos. Quem tiver em Jacarezinho de passagem, tem também a Casa da Esfirra, em frente ali o Bombeiro, na avenida, bem na entrada da cidade, que você pode passar lá e comer também. Santo Antônio da Platina tem outras lojas. E assim, é um sabor padrão. Ah, então, eles conseguiram essa façanha, porque eu já entrevistei algumas pessoas do ramo alimentício, né? E eu fico sempre curioso com isso. Quando a pessoa ganha em escala, eu acho que o mais difícil é você manter a qualidade, né? Porque quando tá na base ali do caseiro, tal, né? Você ainda de um jeito ou de outro consegue ir repetindo a receita, tal, mas quando você ganha em escala, acho que o cuidado é muito maior para que a pessoa não estranhe, porque seja lá onde ela for, aquele gosto tem que se manter, né? Sim. E eles conseguiram chegar nisso, né? Sim, então, por exemplo, eu comi em Jacarezinho, eu não sabia nem que tinha em Cornélio Procópio. Quando eu me mudei pra lá, um dia eu passando, eu vi. E aí, eu vi, falei, vou conferir. À noite, entrei no iFood, tava lá, Tinha falei, tem mesmo. Aí eu peguei e pedi, falei, vamos ver se é a mesma coisa. Cara, mesma massa, mesmo recheio. Só que eles conseguiram padronizar pra depois expandir. Ah, entendi. Então, assim, um processo de padronização, por exemplo, aqui a gente vai abrir em Ourinhos, agora, se Deus quiser, em fevereiro. Abrindo em Ourinhos, os funcionários daqui vão ser treinados em Jacarezinho. É todo um processo para trazer para cá o mesmo que tem ali, que tem em Santo Antônio. O know-how que tem lá. Exatamente. Então é a mesma logo, é a mesma caixa, é a mesma massa, é o mesmo recheio, os mesmos insumos, porque isso faz diferença. Sim, então, assim, a qualidade dos produtos. A gente quer o processo de expansão da Casa da Esfirra que eles estão trabalhando, e eu estou agora em conjunto com eles nessa parceria, é conseguir manter ganhando escala, mas mantendo o sabor. Um exemplo, a gente quer pegar aqui São Estado de São Paulo, vamos colocar um exemplo, você está em Bauru, você vai na Casa da Esfirra, você come a mesma esfirra com o mesmo sabor que você come aqui em Ourinhos, e se você for em Jacarezinho, a mesma coisa, como se fosse o mesmo lugar. E realmente, lojas em cidades diferentes, mas a ideia deles é conseguir manter essa padronização, e eles conseguiram até o momento, segue a mesma massa saborosa, molinha, você pode comer ela amanhã, você vai ver que fazendo merchan, obviamente, mas você vai ver, cara, que a massa tá mole, muito bom, ela tá muito saborosa, o recheio é sensacional. Então, assim, é algo que eu tô trazendo pra Ourinhos e eu acredito que, por mais que já tenha esfirras aqui, vai ser uma novidade na experiência. A gente vai trazer a experiência de tudo isso. E a gente quer colocar no site da Casa da Esfirra a mãe dele contando a história, né? Ela não vai contar o segredo, mas a história, pelo menos ela conta. A história, eu quero que ela conte até porque eu tô curioso pra ouvir da boca dela. Que legal. Ô Wesley, aí falando agora efetivamente do negócio aqui em Ourinhos, qual que é teu cronograma aí? Você falou ainda em fevereiro, março, tá... Se tudo der certo na parte burocrática, né? Porque para você trazer uma franquia, para você abrir um ponto comercial, exige... Imóvel, vigilância sanitária, montar o local, alvará, reforma, fachada. Então, equipamento. Exatamente. Então, assim, equipamentos vêm de uma cidade, fachada vem de outra. Então, assim, para manter a padronização. Então, isso requer um determinado tempo. Então, se tudo der certo, a reforma deve começar nos próximos dias, na locação do ponto, aí começa a reforma. O ponto já está praticamente finalizado a locação. Não vou ainda contar onde vai ser, vou fazer aquele mistério. Depois, se vocês quiserem, Casa da Esfirra com 2A, detalhe importante, ele tem um A a mais no final. Então é Casa da Esfirra com 2 As no final. Essa marca é a marca registrada deles. Então, se você pesquisar na internet, essa marca é registrada, Casa da Esfirra com 2 A no final. Então, Casa da Esfirra com HAA.ourinhos é o @ do Instagram. E lá vocês vão conseguir acompanhar esse pré. Segue a gente lá, a gente já tá com seguidores ali, mesmo antes da inauguração, o pessoal já perguntando quando que inaugura, então já tá tendo essa especulação. Segue lá que a gente vai manter vocês informados. E aí, tudo indica que talvez final de fevereiro já esteja, se tudo correr bem com os alvarás, com o processo burocrático, final de fevereiro a gente deve estar lançando. Pós-carnaval. É verdade. Tem o carnaval também, que às vezes dá uma atrapalhadinha aí. Sim, né? A gente também é filho de Deus. A gente verdade. Vamos passar o carnaval, inaugurar o carnaval. E ainda mais carnaval pós-pandemia. Exatamente. A folia vai ser maior. Exatamente.
F3 Comunicação e Design, estúdio para podcast.